Olá, estamos no Juventude Prateada aqui do Multiprosa. E olha, quando a gente falar que o tema é ESG, essa sigla que a gente está usando aqui, a portuguesada, vocês vão falar o que isso tem a ver com longevidade. Tem muito. E a gente vai falar isso hoje com uma especialista, que eu vou chamar de Deia, porque eu assisti uma palestra dela, ela falou que Andréia é um termo mais mercado, e aqui a gente está num termo mais próximo, né? Mais intimista. Então, para a Deia falar sobre esse assunto, ela tem que passar primeiro por um outro, que é: Deia, quem é você? Seja bem-vinda. Muito obrigada. É muito bom falar isso, porque assim, vim do mundo corporativo, 15 anos no mundo corporativo e sempre como Andréia Duarte, né? Dentro das formalidades. E a gente vai percebendo que a gente vai se perdendo e passando a ser muito mais profissional e deixando de ser a humana, a mãe que eu sou, né? Tenho 2 meninos, né? A pessoa que a minha história, né? Inclusive com a longevidade, né? Eu tenho uma avó com 85 anos que é empreendedora, né? É comerciante até hoje, trabalha até hoje. Então você acaba perdendo um pouco dessa história por detrás e começa a viver um outro nome que não te representa tanto. E né? até assumindo o sobrenome da própria empresa, né? Andréia Duarte tal. De tal lugar, tal. Isso eu percebi muito, inclusive nos contatos dos amigos, né? Que vai procurar e falar André de tal empresa que você trabalhou, André de tal empresa que trabalhou, né? Porque a gente tinha um momento em que a gente teve... Hoje está bem fluido, né? Mas nas gerações passadas a gente ficava 30 anos nas empresas, né? Ou 15 anos. Não? Hoje mudou muito essa questão das gerações, mas a gente vai falar sobre gerações aqui também. Você é de Belo Horizonte? Sou de Contagem, tenho orgulho de falar que sou de Contagem, né? Eu brinco que eu resido lá, mas acabo que trabalho muito em BH e também fora do estado, mas tenho muito orgulho de morar na cidade de Contagem. Ok. Então, olha só, o seu desafio é falar pra gente o que é esse tal de ESG e como que ele pode ser associado à longevidade. Então, é importante a gente pensar que virou uma palavrinha da moda, né, que eu me preocupo muito com isso, porque eu acho que não pode ser uma palavra da moda. As pessoas ouviram por muito tempo a parte da responsabilidade social, depois sustentabilidade. Então, vou tentar ser um pouco mais... de uma forma mais didática para poder explicar. Então, no processo do passar dos anos, foi percebendo que mudou esse olhar em relação a como era essa responsabilidade social das empresas. Percebendo que, da forma que os negócios estão fluindo, não dá para continuar, né? Que o planeta realmente não dá conta. Então, vem o ESG, né? Que o E é de um termo inglês, né? Mas vamos traduzir para o português, que é do ambiental, o S é do social, né? E o G é de governança, de como que lidar essa gestão desses negócios. Então, a partir desses, vamos dizer, conjunto de critérios que foram impostos, né? A partir do ESG, você consegue ver como que pode fazer a gestão da empresa a partir dos riscos, né? Em relação a esse negócio, mas também da possibilidade de oportunidades, identificação dos impactos positivos que a empresa pode estar gerando, mas também há um impacto negativo que ela está gerando no planeta como um todo. E, por fim, como que os investidores podem fazer esse investimento. Então, a gente tem percebido que vários investidores têm investido mais em empresas que são mais sustentáveis. Apesar da palavra sustentável ainda me incomodar um pouco, porque a gente já sabe que o planeta não é sustentável mais. A gente precisa pensar em regeneração, em mudança total. Mas o ESG nasceu justamente para trazer um retrato, acho que posso falar assim, de como que as empresas se comportam frente à ambiental, social e como que ela faz o seu processo de governança. Você falando aí, me veio à mente um exemplo que é praticamente recente e não sei quando que que as pessoas vão estar ouvindo aqui a gente, e talvez seja mais recente quando as pessoas estiverem ouvindo, que é de uma capital brasileira que foi comida por uma empresa, né? E aí essa empresa, ela tinha um nome muito forte, de reputação muito forte, e hoje ela tem sido associada justamente à exploração de um sal, e que deixou mais de 60 mil pessoas desabrigadas e que coloca em risco a vida de muita gente, né?
Como que fica uma empresa dessas? Ela tinha sustentabilidade? Então, o que a gente tem discutido... Eu não tô falando dela, ela é empresa não, tá? Tô falando de uma maneira geral. Sim. A gente tem discutido muito isso e exatamente esse caso tem sido discutido entre os grupos que eu participo já há quase um ano. Né? Porque eles apresentam, às vezes, e isso é muito comum, as empresas apresentarem como práticas de ESG, como práticas de impacto positivo, mas... de alguma forma, vem escondendo, né, o que a gente fala do greenwash, né, a tinta verde, né, escondendo por trás os males que ele tem feito para os territórios, para as pessoas e para o planeta. Então, isso é interessante quando a gente fala de ESG, é exatamente isso. Empresas como essa, cada vez mais vão se afastando de investidores, a reputação vai ficando negativa, né, e tende, é claro que a gente sabe que a gente tem grandes empresas que ainda dominam, né, o cenário nacional e internacional, mas ela passa a não ser tão destaque com o decorrer dos anos, né, devido à reputação. E é isso que o ESG vem buscando. Mas a gente tem que tomar cuidado que algumas empresas utilizam o termo, mas as práticas não são tão alinhadas com o que a gente acredita. Pois é uma mudança cultural mesmo, né? Da empresa, inclusive, para não usar essa maquiagem verde, porque eu brincava quando eu dava aula lá há 20 anos, falava que toda empresa, né, toda maquiagem borra. Surgiu uma maquiagem 24 horas, mas um dia ela vai borrar, um dia ela vai sair, um dia vai ser... Então a maquiagem borra. É melhor você encarar aquilo que você tem de potencialidade ou não, ampliar as potencialidades e trabalhar as fraquezas. E muita gente tem se apropriado do termo mesmo, porque virou, infelizmente, para alguns, uma moda, né? A gente investe nessas práticas e que não tem de nada disso, que não tem um relacionamento bom com as pessoas internamente, que não se preocupa com a comunidade, por aí vai. Agora, já que esse termo abarca aí 3 áreas muito grandes, como que uma empresa que trabalha com a ESG, ou como que o próprio ESG contribui para uma sociedade longeva e de uma longevidade saudável? Eu vou falar um pouquinho de mim nesse processo. Dentro do ESG, eu sou apaixonada pelo S. E o que esse S ele traz? Então, ele vai trazer o olhar dos trabalhadores, o olhar da comunidade, o olhar para os fornecedores e para os clientes. Como que essas empresas comportam frente a esses processos e qual que é esse impacto que ele traz, né, nesses territórios onde que ele opera. Então, quando a gente fala de ESG e longevidade, então a gente pode utilizar essas fatias em todos esses aspectos. Então, vamos pensar em trabalhadores. Hoje, a gente sabe que muitas pessoas acima dos 50 anos, elas estão sendo excluídas do mercado. Então, quando a gente começa a ter um olhar de prática de diversidade etária, a empresa, quando ela realmente tem o seu olhar autêntico, legítimo, né, para o processo de ESG, ela passa a entender que ela precisa ter uma diversidade etária dentro do seu corpo de funcionários. Então, tanto reter talentos, que é uma coisa que a gente tem visto que não tem sido muito comum, mesmo que seja um ótimo profissional, chega numa certa idade, ele é demitido. Então, dentro dessas práticas do social, reter esses talentos, ou mesmo captar eles para poder, dentro de vamos falar, de uma mistura de idades, trabalhar muito mais voltado para a inovação. Isso tem percebido que em todos os tipos de diversidades, né, vamos falar assim, tem aumentado o retorno de inovação para as empresas. Então, em trabalhadores, a gente pode pensar muito essa questão da longevidade e cada vez mais as pessoas acima dos 50 anos querem sentir capazes de estarem ativas no mercado. Diferente de alguns anos atrás, que as pessoas queriam aposentar, tirar férias. Então, a possibilidade de estar fazendo algo produtivo é importante. Então, poder absorver isso, o mercado também é super interessante. E também pensar em fornecedores que têm sócios com idades diferentes do que o normal, que hoje acaba que se busca muitas startups, que aí tem um sangue novo, a galera da juventude. Então, entender também que há a possibilidade de ter fornecedores, trazer investimentos também da longevidade do entorno desses espaços. Então, o ESG ele traz várias oportunidades de atuar com longevidade. Ótimo. E o que é o Sistema B? Então, o Sistema B, ele é uma representação aqui no Brasil, né? Sistema B Brasil, uma organização sem fins lucrativos, mas para organizar um movimento que é global. Então, existe o Movimento B, que nasceu nos Estados Unidos e hoje está presente em todos os continentes,
que trabalha, né, um movimento que busca ressignificar a nova economia, para que as empresas possam ter ações mais equitativas, mais regenerativas e mais inclusivas. Porque entendeu que não adianta ser uma melhor empresa do mundo, tem que ser a melhor empresa para o mundo. Então, essas empresas, né, a partir desse movimento, que ele pode ser desde pessoa física, né, a gente pode fazer parte, mas a mola propulsora, digamos assim, são as empresas, os negócios. Então, enquanto os negócios começarem a entender que o sucesso é trabalhar formas mais inclusivas para o planeta, isso vai realmente trazer uma melhor possibilidade de regeneração. Então, esse movimento ele chega no Brasil e hoje ele é organizado pela essa organização social, mas o intuito é trazer comportamentos que a gente fala empresas B, que são empresas benéficas, que trazem benefícios ao mundo, que mais empresas possam se comportar como B. Algumas hoje já recebem, né, uma certificação, obviamente, que já tem um destaque desse caminho, mas não precisam, o que o movimento quer não é certificar, não precisa todo mundo ser certificado, mas é que mude o comportamento e a cultura de como são essas práticas. Como é que funciona esse sistema B? Eu sou uma empresa. Como é que eu chego no sistema B? Como é que eu fico, não só chegar, mas ficar também no sistema? E como é que eu penso dessa forma? Hoje a gente tem várias possibilidades enquanto empresa. Então, desde um microempreendedor ou uma empresa de grande porte, ele pode fazer a sua avaliação de impacto. O que é essa avaliação de impacto? Um formulário que é gratuito, tá? Ele é online, não se paga nada, para poder fazer o diagnóstico de qual é o impacto que eu tenho gerado para o planeta, dentro dessa linha do ESG. Então, como que eu me comporto em relação aos meus trabalhadores, à comunidade, aos meus clientes, ao meio ambiente e à governança. Então, qualquer empreendedor ou empresário, independente do porte, ele pode acessar sistemab.org.br e tem lá, quero fazer minha avaliação de impacto. Clica lá, faz seu cadastro, é totalmente gratuito, totalmente sigiloso. Ele vai gerar uma pontuação e vai mostrar como que você está em práticas de cada desses eixos. Então, dali ele mostra o famoso retrato que eu trouxe, né, do ESG, de como aquela empresa tem se comportado. Então, isso já é uma forma de participar do movimento e entender também, por ser um questionário, ele traz possibilidade de quais são as mudanças que você pode fazer através das perguntas para gerar mais impacto positivo. Empresas que já estão mais maduras em relação ao impacto positivo, ela pode submeter o processo para buscar uma certificação. É uma certificação que a gente fala que é um reconhecimento. Então, aquelas empresas que fazem 100% da legalidade, não quer dizer que elas já estão aptas a certificar. O que o movimento que ele quer trazer? Empresas que fazem mais do que 100%, que é o que a gente tem falado de processo de regeneração. Então, as empresas que atingem, que estão mostrando um caminho para um impacto mais positivo, trazer mais impacto ao mundo, ela pode ali chegar nos 80 pontos, é um questionário que se distribui 200 pontos, então o corte de 80, chegando no 80 ele pode submeter, passa por uma avaliação de auditoria e aí ele consegue o selo, né, assim, né, chegando aos 80, um selo de certificação. Hoje a gente tem grandes empresas, né, eu gosto de mencionar uma que é de conhecimento nacional, a Natura foi a primeira empresa B de capital aberto ser certificada no mundo, isso trouxe um olhar para o Brasil muito importante. Hoje a gente tem mais de 304 já chegando certificadas de operação brasileira, mas mais de 400 empresas certificadas no Brasil, certificadas fora também, né, e que tem operação no Brasil, sendo que aqui em Minas Gerais a gente tem 17 apenas. A gente tem muito ainda que avançar em relação a essas práticas, né, e aí eu acho que fica até um convite para as empresas para avaliar esse processo. Você acha que isso é utopia ou as pessoas já estão se ligando a reconhecer? Porque, assim, trabalhar numa empresa que pensa socialmente, que respeita as pessoas, que respeita o meio ambiente, é um sonho, né? É uma utopia falar que as pessoas, o mercado, olha para as organizações e cobra das organizações uma postura social, ambiental? O que a gente tem, né, tem como conversa entre essas empresas, a gente tem percebido que algumas empresas são cobradas mais do que outras.
Empresas do ramo tradicional, digamos assim, que não geram, não está dentro do seu core, né, do seu coração gerar impacto, elas não têm tido essa cobrança. Mas o que a gente tem percebido? Empresas nesse modelo, né, que já estão avançando para uma cultura mais inclusiva e de regeneração, elas têm influenciado as pequenas. Então, e agora empresas que já falam, que trazem no seu coração a mudança, elas são muito fiscalizadas. Então, a gente tem 2 movimentos, né? Então, vou pegar a Patrus é uma empresa mineira de Patrus Transporte, uma empresa de logística. Ela ainda não tem tanta cobrança, não tem tantos clientes procurando por causa desse processo. Mas ela tem uma grande função, né? Acho que até socioambiental para o planeta, porque ela vem influenciando, inclusive, seus fornecedores para essa mudança. Ao contrário, a gente tem empresas que trabalham com impacto, que são fiscalizadas o tempo todo. Eu vou pegar os nomes das grandes, porque é mais fácil, que é o exemplo da Natura, né? Quando ela fala de como que ela trabalha com as comunidades, então está lá todo mundo falando da reputação dela, observando. Então, qualquer deslize que ela possa dar, vai respingar. Então, e existe um consumidor hoje que que está mais antenado para isso, que busca produtos e serviços. Então, eu acho que esse processo ele não é utópico, ele vai demorar um pouco, mas ele está um processo de construção. As novas gerações elas têm um olhar de sustentabilidade e regeneração um pouco mais aflorado do que as anteriores, até porque a nossa sociedade foi construída a partir de uma sociedade de consumo, né, onde que ali ninguém falou que o recurso era finito. E aí se entendeu agora que esse recurso é finito. Então, realmente é um processo de mudança de cultura. Bom, então é legal que você está falando sobre essa questão aí das novas gerações, uma diferença das gerações anteriores. Há um conflito de gerações hoje, e se isso acontece, como é que acontece dentro das empresas? É legal falar isso, porque eu fui uma das pessoas que por muito tempo falava, será que isso é conflito? Eu não usava muito essa palavra. E aí a gente vai entendendo que por que a gente tem tido esse olhar do conflito? É de não entender o ponto de vista de cada geração. Então, a questão do respeito à especificidade de cada um. Quando a gente passa a olhar para o olhar da inovação dentro das corporações, você fala, não é conflito, é encontro, é oportunidade. Então, quando as empresas passam a focar em conflito, provavelmente não vai dar certo, vai dar ruim, aquele processo não vai se manter. Quando ele passa a olhar como uma oportunidade, um ponto de encontro, de ouvir, ter uma escuta ativa, ele vê a potencialidade de oportunidades. Então, vamos pegar um exemplo de um lançamento de um produto, né? Pode ser uma água mineral, né? Eu olhei o copo aqui e lembrei da água. Qual seria o ponto de vista dessa nova geração em relação à água? Ela vai trazer um ponto de vista. Mas das gerações mais sênior, se eu não escuto, não tenho ela dentro do meu processo, trazendo para a empresa a sua inteligência, né, da experiência de vida, provavelmente eu vou focar num público e vou vender aquela água apenas para um público específico. A partir do momento que eu tenho uma diversidade dentro e esse encontro realmente é visto de forma respeitosa, eu passo a trazer dentro do meu produto o viés da juventude, o viés do público mais sênior e a oportunidade, inclusive, de chegar de uma forma mais efetiva ao público na comercialização da minha água, por exemplo. Então, se enquanto as pessoas pensarem que existe o conflito e não dá oportunidade, né, isso realmente não vai caminhar. Hoje a gente queria até trazer um exemplo, existe uma empresa que inclusive é B certificada, que é o Labora, que vem trabalhando isso, é uma empresa de São Paulo, que vem trabalhando, mostrando a importância das empresas a darem oportunidade das pessoas a partir de 60 anos, mas que às vezes muito mais olhar para a competência do que para o currículo. Porque às vezes o mercado está olhando o currículo, ele não tem tecnologia, não fez tal pós-graduação e tudo mais, então ele exclui. Mas qual que é a vivência dessa pessoa nesse longo da vida e o que ele pode oferecer, inclusive para os mais jovens? E a gente percebe que o sênior ele traz a oportunidade, inclusive, de trabalhar o senso de imediatismo que o jovem tem, né, o sênior não tem. Então, você traz um ponto de encontro, trazendo ali, às vezes é preciso esperar, ver o resultado, nem tudo é tão rápido, né, dentro dos processos de negociação.
Então, você traz várias outras oportunidades. O atendimento, inclusive, que é feito a partir das pessoas acima de 60 anos, normalmente tende a ser mais qualificado do que a da juventude, que está com muita pressa e quer resultado rápido. E acha que todo mundo já sabe, né? Acha que nasceu todo mundo chipado, né? Com chip. Então, esse ponto de encontro, ele traz muita oportunidade. E é isso que as várias empresas vêm buscando e como resultado. Legal. Do seu ponto de vista de consultor, antes da gente passar para as dicas ali, você acha que a gente está em que ritmo para essas mudanças no Brasil? A gente percebe que alguns estados estão mais avançados quando fala de impacto, inovação. Minas Gerais, eu acho que a gente tem que correr muito atrás. Hoje, até enquanto consultora, acabo prestando serviço muito mais para fora do estado que Minas Gerais. Minas ainda é um estado muito tradicional, então ainda não percebeu essa necessidade de mudança. E é uma necessidade mesmo, porque do jeito que está não dá para ficar, as coisas precisam ser mudadas. Mas eu acho que a gente tem um belo desafio de alguns anos pela frente. Não é utopia, né? Isso é importante que se diga. É importante falar, não é uma modinha, é algo que vai vir, vai ficar, mas que a gente precisa acelerar. É uma agenda que precisa acelerar, é uma agenda que está alinhada com os ODS, eu preciso falar isso também, né? Que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, é para agora, né? A gente precisa acelerar. E a gente está falando de novas gerações, a gente está falando dessa geração, de novas gerações e de uma nova construção, né? Você usou um termo aí na ressignificação, não, né? Regeneração, né? Que é interessante para se trazer, se pensar, se discutir. E nós mineiros temos que abrir um pouquinho mais, que as montanhas deixem entrar, né, novos ares, para que a gente possa vislumbrar o que é bom, o que é de fato interessante, e a gente fazer isso acontecer aqui também, né? Bom, você tem indicação de um livro para gente? Então, fiquei pensando num livro e acho que aí eu pensei na longevidade, pegar minha cola aqui, que me impactou muito, chama É Tempo de Cuidar, da Marta Pessoa, e ela fala muito dos profissionais que não têm tempo de cuidar dos pais. Então, se eu não tenho tempo de cuidar dos meus pais, quem vai cuidar de mim lá no futuro? Então, ela traz essa reflexão, eu acho que serve para todo mundo, porque a gente se preocupa com o trabalho, mas quem vai cuidar da gente também? E se a gente nem está cuidando de quem a gente precisa cuidar? É Tempo de Cuidar, da Marta Pessoa. É um filme. Então, eu fiquei na dúvida de pensar, o filme acaba que todo mundo traz esse quando fala de longevidade, que é O Senhor Estagiário, e aí eu falei assim, acho que vou trazer uma série, que é Grace e Frank, porque ele tem um olhar do trabalho também após os 70 anos. Então, eu acho, para mim, traz vários insights sobre longevidade, mas é a relação do trabalho, né, de como é feito e a necessidade, às vezes, de buscar coisas novas para poder trazer significado na vida é um ponto que mexeu muito comigo. Eu acho que vale a dica. Legal. E a frase? Já que a gente falou de negócio, né? Eu vou deixar assim, preciso fazer negócios do bem. O mundo precisa e a gente consegue fazer. Porque a gente às vezes associa o bem a essa questão de sonho mesmo, né? E é uma questão de, não, mas não dá. E a gente está vivendo um momento em que a ansiedade está muito forte, tanto é que divertidamente o filme está lançando a ansiedade dentro do cérebro de uma criança, né? E aí a gente acha que o bem não tem o que fazer pelo bem. Ele já existe ou não existe. E a gente tem muito que contribuir, inclusive nessa mudança cultural das novas gerações, de enxergar o seu papel na sociedade, mas a sociedade que está aqui agora, porque eu não vou ter tempo de esperar as novas gerações, né? Então a gente precisa disso aqui agora. Então que a gente promova esse bem conjuntamente, para que eu possa usufruir dele também, né? Que é extremamente importante. E as próprias comunidades indígenas falam isso, né? Viva o presente. Não vive o passado e nem vive o futuro. Então, se a gente não viver agora, não vai ter futuro. Exatamente. O passado nos dá uma certa depressão, porque a gente fica preso a ele. E o futuro nos dá uma certa ansiedade, porque ele não chegou ainda e a gente já está querendo antecipá-lo. E não vive o presente. Exatamente. Deia Duarte, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, por trazer essas
fontes aí de inspiração para os nossos pensamentos futuros e presentes, que a gente possa se alimentar bastante dessas ideias do Sistema B, do ESG, e não estragar um assunto que é tão importante, né? Porque a gente já estragou vários conceitos que vieram aí, que viraram modismos, né? Mas que as empresas saibam de fato fazer o ESG funcionar como essência e não como outdoor, né? Para atrair pessoas e não se sustentarem até no próprio conceito. Você quer agradecer alguém? Eu queria agradecer primeiramente a oportunidade, né? Eu acho que é muito bom a gente poder falar isso e também trazer esse olhar para a longevidade, porque ele fica um assunto deslocado. Então, essa oportunidade de a gente falar do movimento, né? Que ele pode expandir e também chegar à vida de outras pessoas, né? Trazer um impacto positivo, que é o que a gente quer. É isso aí. Mais pessoas e mais empresas que façam coisas melhores para o mundo. Bom, então aqui ficou o convite. Já busque saber um pouquinho mais como você pode também fazer parte desse Sistema B e dessas mudanças que a gente quer fazer acontecer no mundo. É isso aí, gente. Até mais.